BAP confirma Almada e Leonardo Jardim fala da importância de ter o meia argentino no time. Sacanagem comprovada. Arbitragem de Flamengo e São Paulo é detonada por impedimento semiautomático e pênalti não marcado. Clube da Espanha quer Lohan. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você, para toda a sua família, que seja uma semana maravilhosa, abençoada, uma semana de vitória. Bom, vitória que não veio ontem, né? Ai, o Flamengo conseguiu a proeza de tropeçar em casa. Mais de 70 mil torcedores tropeçou contra um São Paulo que só havia vencido um jogo nos últimos 11. São Paulo só havia vencido um jogo nos últimos 11. São Paulo em crise. Bom, mas o time do Flamengo simplesmente bateu cabeça no meio-campo, não criou, intensidade reduzida, né? A movimentação do Flamengo estava tipo em câmera lenta, né? A transição, faltou tudo no time ontem. O Flamengo não jogou bem. Porém, mesmo tropeçando, empate em casa, time com uma péssima atuação, o Flamengo voltou a depender apenas de si para ser campeão brasileiro. Tudo por conta da derrota do Palmeiras ontem em casa para o Atlético Mineiro. De forma surpreendente, o Galo foi lá e venceu por 2-1. E aí, essa derrota do Palmeiras e o empate do Flamengo diminuiu aí, né, a diferença na tabela. E o Flamengo ainda tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras. Então, gente, a diferença hoje é de 6 pontos. O Palmeiras está na frente do Flamengo, 6 pontos. Se o Flamengo vencer o jogo que tem, né, a CBF ainda não marcou, não tem data ainda para acontecer, contra o Mirassol. O Flamengo encurta a diferença para 3 e aí tem um confronto direto entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo precisaria vencer aí essa partida atrasada contra o Mirassol no Maracanã e ganhar do Palmeiras por 3 gols de vantagem na 36ª rodada, e aí tiraria a diferença em pontos no confronto direto. Mas eu acho que até lá muita coisa vai acontecer. Acho que o Palmeiras vai tropeçar mais, né, como tropeçou ontem em casa. Agora, o Flamengo não pode dar mole, né? O Leonardo Jardim, ele tem que dar uma chacoalhada nesse time, tem que fazer um alerta aí, porque o Flamengo estava numa passividade ontem incrível. Não lembrou o Flamengo que enfrentou o Olímpia, lá no Mané Garrincha. Não lembrou, longe daquele Flamengo que enfrentou o Benfica, lá em Portugal. Ou seja, nos jogos que não valiam nada. Na intertemporada, o time estava 200 por hora. E agora que está valendo, o time está 10, 20 por hora. Não, tem alguma coisa errada que não está certa. Então, o Jardim precisa resolver aí essas questões, porque não dá, né? Bom, não dá pra gente também não falar da arbitragem de ontem, a péssima arbitragem da CBF após a polêmica, né? A anulação do gol do Flamengo. O ex-árbitro, né, e ex-comentarista Arnaldo César Coelho largou o aço, detonou, utilizou as redes sociais para falar sobre esse impedimento semiautomático utilizado pela CBF. O Arnaldo César Coelho disse isso aqui, ó. A CBF comprou um soft de impedimento semiautomático incompleto. O momento do passe, o que é o mais importante da regra, não está sendo mostrado. Vai criar sempre discussão. E essa imagem do semiautomático ficou mostrando a ponta da chuteira do Samuel Lino. Eu nunca vi chuteira decretar impedimento ou não. Isso aí foi a primeira vez que eu vi. É importante lembrar, gente, que o impedimento não é automático, é semi-automático. O que quer dizer semi-automático?
É que não funciona sozinho. É semi. Para funcionar sozinho, ele tinha que ser impedimento automático. Aí era sozinho, era só o software. Como é impedimento semi-automático, precisa de um humano operar ali, né? Essa questão da câmera, essa questão da imagem, a questão do software. E em algum momento desse processo, na minha cabeça, alguém errou no frame, né, da imagem, aconteceu alguma coisa aí, porque isso não foi impedimento nem aqui, nem nos Estados Unidos, que aconteceu a Copa do Mundo, nem na China, em lugar nenhum no planeta. E o Flamengo foi prejudicado, né? Porque tirou aí, poderia ter sido o gol da vitória, né? Podemos dizer assim. Na Copa do Mundo, a transmissão mostrava primeiro o lance real e em seguida a reconstrução do computador, permitindo comparar as duas imagens. Aqui no Brasil, isso simplesmente não acontece. O que é exibido é apenas a animação gerada pelo sistema, enquanto a imagem real do lance sequer é mostrada. A pergunta que fica é simples. Não existe possibilidade de erro? Uma imagem processada e validada por um operador torna o lance automaticamente indiscutível? Eu deixo aqui essas duas perguntas para os senhores. Em época em que a inteligência artificial é capaz de criar praticamente qualquer imagem, faz sentido pedir transparência. Mostrar apenas a animação, sem apresentar a imagem real que originou aquela reconstrução, não deveria encerrar qualquer debate. Fica aqui o nosso desabafo. E isso é muito perigoso, né? Porque outros clubes vão passar pelo que o Flamengo passou ontem, outros clubes vão reclamar, né? O futebol vai ficando mais difícil você ver bola na rede, você ver gol, né? Porque agora um fiapo de cabelo vai decretar ali o impedimento, nessa questão do impedimento semiautomático. A ponta da chuteira do Samuel Lino estava na frente, os caras marcaram impedimento semiautomático. E uma outra situação, né? Pênalti claríssimo do Wesley. O jogador do São Paulo leva a bola com o braço dentro da área. A arbitragem diz que o braço estava colado. Colado é uma coisa, colado é diferente. Colado é isso aqui. O jogador do São Paulo estava assim e levou a bola com o braço. E a arbitragem não deu pênalti. Bom, o Flamengo foi muito prejudicado, mas o Flamengo também não jogou para vencer, né? O futebol não foi assim, aquele futebol convincente, futebol objetivo, letal. Longe disso. O Leonardo Jardim concedeu entrevista após o jogo e disse que o time teve superioridade apenas no segundo tempo. Futebol são 2 tempos, né? E ele criticou muito a equipe na lentidão que teve no primeiro tempo. Acho que na primeira parte foi pouca dinâmica, lenta na construção. Permitimos o adversário ocupar os espaços, precisávamos mudar nossa atitude e sermos mais rápidos. Na segunda parte isso aconteceu, mas foi um jogo de detalhes. Nós dominamos, mas 3 centímetros do pé do Alacian, o gol foi anulado. O detalhe também do jogador do São Paulo, que o árbitro não deu pênalti. E em muitos lances será pênalti no Brasileirão. E o detalhe do gol deles, o único remate a gol. Foi o único chute do São Paulo no gol, foi o gol, tá? Do Caleri. Faltou pressão ao portador da bola e a linha defensiva abaixo, de forma lenta, permitindo jogar a bola entre o goleiro e a linha. Quando cheguei no intervalo, escrevi uma palavra no quadro que temos dentro da nossa cabine. Agressividade. Agressividade com bola. Você analisou muito bem esse lance, porque foi justamente o exemplo que eu utilizei para falar sobre agressividade com bola. Nós circulávamos a bola, mas precisávamos ter agressividade para conduzi-la para frente, criar desequilíbrios e depois soltar os jogadores. Durante grande parte do primeiro tempo, o que aconteceu? Circulávamos a bola, mas apenas passávamos de um jogador para o outro. A bola ia para a direita, voltava novamente para trás e muitas vezes acabávamos até facilitando a pressão do São Paulo. A partir do momento em que começamos a ter agressividade, a conduzir a bola para frente, o São Paulo, mesmo pressionando de um lado, já não conseguia se equilibrar do outro. Foi aí que começamos a ter um poder ofensivo maior. Você vê aqui que o Jardim confirma, né? O péssimo primeiro tempo do Flamengo, uma equipe inativa. E eu acho até que se o Flamengo estivesse enfrentando ontem um time um pouquinho melhor do que o São Paulo, o Flamengo poderia se complicar e, de repente, até perder o jogo. E o Jardim encerra. Mais do que uma questão de estratégia, faltou dinâmica, velocidade na circulação e agressividade com bola no primeiro tempo. O treinador do Flamengo abriu o jogo sobre Almada e disse o quanto o meio argentino poderia ajudar nesse time. Palavras do Jardim.
É importante termos jogadores que joguem pela ponta. Hoje eu senti falta do Plata, do Luiz Araújo, que vinha de uma intertemporada muito boa e infelizmente lesionou. Com certeza, o Almada é um jogador muito importante. Precisamos de mais jogadores dessas características para conseguir abrir linhas. Olha, essa declaração aqui do Jardim me surpreendeu, porque ele não costuma falar sobre jogadores de fora, né? Jogadores que ainda não assinaram, que ainda não foram anunciados, como é o caso do Almada. O Almada está praticamente certo, né? Fechado com o Flamengo. Inclusive o BAP ontem deixou escapar, né? Falou 2 vezes sobre o Almada em 2 oportunidades. Ele fez um anúncio ali, né? Um anúncio entre linhas, né? Subliminar. E aí o BAP disse, né, sobre uma possível contratação do Almada. Nós vamos trazer o Almada e não temos dinheiro para pagar a comissão de agente? Aí começou a rir. E depois ele falou assim, ó, não vou falar do Almada, nunca falei de contratação, não vai ser hoje que vou falar. A contratação vem acontecendo e vai ser anunciada pelo departamento de futebol, porque ontem teve lá o anúncio do BAP, que ele vai fazer um busto pro Bruno Henrique e pro Arrascaeta, né? Aliás, isso aí frustrou uma grande parte da torcida, porque foi uma nota oficial, o Flamengo mobilizou os jornalistas, a torcida, olha, vai ter um anúncio do BAP no Maracanã, no auditório, antes do jogo, é isso, é aquilo, aí muita gente imaginava que era contratação, estádio, Maracanã, se era algum patrocínio, enfim, foi para anunciar aí a criação do busto do Arrasca e do Bruno Henrique, mas ele acabou soltando algumas coisas em relação ao Almada, foi isso que o presidente falou. E o Leonardo Jardim disse que quer contar, né, logo com o Almada, que é um jogador importante, características únicas, precisamos de mais jogadores dessas características para conseguir abrir linhas. E o Almada é um desses jogadores que consegue abrir linhas. Bom, por último e não menos importante, mercado da bola. O Granada da Espanha demonstrou interesse na contratação de Lohan, segundo o jornalista Mateu Moreto. Em meio ao interesse, o diário AS da Espanha, um dos principais jornais espanhóis, destacou uma matéria especial sobre a volta por cima do atacante no Flamengo. O veículo faz a matéria com a manchete Flamengo reencontra Lohan, a joia perdida. O subtítulo diz, com apenas 20 anos, ele estreou em 2023 e superou inúmeros obstáculos para provar o seu valor. Agora brilha com frequência. O jornal escreveu aí o jogador como dono de um talento raro com a perna esquerda, destacando a volta por cima com a camisa do Flamengo. Tinha tudo para se tornar uma estrela em ascensão, mas uma série de problemas freou sua evolução. Agora, 3 anos depois, recomeça mais maduro e com os olhos voltados mais uma vez para a Europa. Destacando aí a matéria, então, Granada da Espanha, de olho no menino Lohan. Você acha que o Lohan foi bem ontem? Você queria que o Lohan continuasse no Flamengo até dezembro? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. E a gente volta ainda hoje, nesta segunda, com muitas informações e novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Chegou até aqui? É muito importante o seu like, seu joinha, ajuda os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Vou deixar o link aqui no comentário fixado do nosso Shopping do Rafla. Produtos para sua casa, para o seu carro, para o seu pet, eletrônicos, eletrodomésticos, vestuário, tudo de Flamengo. Aliás, 2 coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que qualquer produto que você adquirir aqui, você ajuda a gente, dá aquela moral. Nós não temos patrocinadores, então sempre tem uma porcentagem de um produto ou outro, né, que a gente ganha aí, porque somos afiliados, parceiros das maiores lojas de e-commerce do país. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo? Valeu!